Olá, eu sou Vitor Cavalcante. No Leadership Academy de hoje eu falo com Paulo Marcelo Lessa, presidente e sócio da Resource, um executivo com mais de 25 anos de experiência no mercado de TI. Ele empreendeu, teve a empresa adquirida e hoje voltou a ser sócio de uma empresa. Paulo, obrigado por ter aceitado o meu convite, obrigado por estar aqui com a gente no Leadership Academy. Obrigado a você, Vitor. Obrigado a você. Eu queria começar falando um pouquinho da sua virada. Lá no passado, você foi empreendedor, criou uma empresa e virou executivo. Como foi essa virada para você? No momento onde o mercado estava interessado em fazer, além do que fazia dentro de casa, ter parcerias, ter empresas que podiam contribuir para o desenvolvimento, usando tecnologia, o desenvolvimento dos seus negócios. Isso se deu lá nos anos 90. E como que era, como que foi isso para você? Assim, foi uma virada difícil, você sair de ser proprietário de uma empresa e depois você ter todo um corpo diretivo aí para trabalhar em conjunto, dividir as decisões, e era uma multinacional fazendo parte, depois virou Capgemini e tudo. Como foi para você estruturar toda essa virada mesmo de papéis? Adaptação. Então, a ideia da resiliência como forte característica, a convicção de que todo processo você tem que ter uma razão, você tem que ter um propósito, em todo momento um desafio a ser conquistado. E formação técnica, interesse em buscar que essa formação técnica me embasasse na contribuição para o mercado, daí a formação da empresa, logo depois a oportunidade de criar um projeto onde essa empresa pudesse ficar maior do que ela já era, mas que ela pudesse ser melhor. E aí veio todo o processo de crescimento e de aprendizado, que eu acho que é um elemento importante da minha história. Legal. O mercado sempre discutiu muito a necessidade de criar a cultura do intraempreendedorismo dentro das empresas, ou seja, estimular que os funcionários criem coisas novas, criem novos negócios. Você, por ter sido empreendedor no passado, você consegue de alguma maneira transmitir isso para os seus liderados? Isso é fundamental, Vitor. O conceito da atitude de dono, né? O que a gente chama do ownership. E eu costumo dizer que liderar pelo exemplo, dando exemplo, e ter uma atitude de dono fazem a diferença. A lógica aí é, uma vez tendo uma empresa, quando você passa a ter experiência, o objetivo a ser alcançado e consegue transmitir com motivação essa visão, você conecta as pessoas. E as pessoas passam a acreditar e a contribuir nesse objetivo. E a experiência de empreender junto com a experiência de ser executivo me completou. E isso para mim é até hoje muito prazeroso. Falar sobre isso seja com o corpo diretivo ou para funcionários de maneira geral, é tranquilo? Você sente uma abertura das pessoas hoje maior que no passado para falar de empreender internamente? Sim, porque primeiro que você tem que efetivamente, de novo, criar um espaço onde as pessoas possam, além de colaborar, se sentir parte comprometida com o objetivo. Então, construir em equipe, é o que eu acredito, para ganhar junto. E aí as pessoas passam, o corpo diretivo, os líderes, as pessoas que trabalham com você, passam a acreditar e a tomar uma atitude efetiva de contribuição com esse objetivo. Legal. O mercado sempre diz que uma vez empreendedor, sempre empreendedor. O que o Paulo, presidente da Resource hoje, apesar de sócio também, traz desse cara empreendedor lá do passado? A convicção de que para você sempre pode fazer mais, se você efetivamente tiver, além de uma boa ambição, se você tiver a oportunidade de pensar grande. E a lógica do ter tido uma empresa, ter participado de um processo de venda, logo depois de um outro processo de incorporação por uma multinacional, me deu a convicção de que eu poderia voltar a investir. E o investimento novamente numa empresa que está em processo de transformação depois de 25 anos, também me motivou ainda mais de aplicar essa experiência e ser desafiado novamente. Legal. Uma coisa que me chama muita atenção no seu perfil de executivo é a formação sólida. Você fez Ciências da Computação na Federal da Bahia, fez mestrado em Engenharia na USP, depois você foi para um MBA em Administração e fez alguns cursos no exterior. Você consegue estimular essa amplitude de formação na sua equipe? Que importância você dá para esse tipo de formação que você tem? A formação ela é a base para que você defina claramente por que você está fazendo. Mas, obviamente, o aprendizado contínuo é que te dá a evolução e a utilização objetiva dessa base. Eu sempre acreditei de que, além de estudar e de aprender, você tem que estar sempre atualizado. E daí a minha busca contínua
pelo aprendizado, por estudar. Cheguei a ensinar durante um tempo, então junto com a carreira profissional eu também ensinava. Isso me ajudou também a fazer um processo de troca, porque no fundo você aprende não só na universidade, não só fazendo graduação, mestrado, pós-graduação, indo para fora e lidando com culturas diferentes, mas também fazendo no dia a dia a troca com outras pessoas. Então, seja ensinando, seja aprendendo na troca do dia a dia, isso é muito enriquecedor. Legal, você leva isso em consideração quando você vai selecionar algum executivo? Você consegue explorar isso de uma forma bacana quando você está entrevistando, está fazendo um hunting mesmo para posições estratégicas na empresa? Com certeza. A cultura em geral, porque existe sempre aquela discussão entre a formação e a cultura. Eu acho que as duas coisas estão muito próximas, mas são distintas do ponto de vista de aprendizado. Então, é muito importante quando você faz um processo de recrutamento, de identificação de bons profissionais, que você perceba que esse profissional consegue aliar adequadamente. Capacidade de lidar com a sua vida profissional, com a sua vida familiar, e ao mesmo tempo ter uma cultura e ter uma busca por estar atualizado e por ter uma cultura geral muito rica. E aí a exploração, normalmente eu não faço entrevistas discutindo aspectos técnicos. Eu faço um passeio muito geral sobre a visão da pessoa e, inclusive, a perspectiva dessas pessoas em termos de futuro, porque é muito interessante. A base, a formação e o passado, eles são fundamentais, e a perspectiva de futuro também. Onde as pessoas querem chegar, como elas acham que podem ser desafiadas para isso. Isso tudo forma, na minha opinião, o caráter, os valores da pessoa. Interessante. É uma abordagem boa, porque cada vez mais as empresas buscam isso, né? Tratar a pessoa mais como um ser humano e não só como um número. Você tem uma série de questões, uma série de problemas para serem resolvidos, você tem o tratamento no cliente, e essa abordagem cultural é essencial, principalmente quando você olha para o cliente, né? Porque você às vezes vai negociar com uma empresa que está no Nordeste ou com uma empresa que está em outro país da América Latina, e as coisas são totalmente diferentes do que negociar com uma empresa aqui em São Paulo ou com uma empresa na Bahia, que é seu estado de origem. E conhecer isso, estudar a questão cultural, estudar aspectos comportamentais é fundamental para o sucesso de uma negociação. E a Resource agora precisa disso porque vocês estão indo aí para a América Latina e se torna cada vez mais essencial para o dia a dia de vocês, né? Já presentes na América Latina, já presentes na América do Norte, presente no Vale do Silício. Agora, a história, e aí a lógica da inovação também muito ligada a isso, mas a lógica de você lidar com diferenças, com diversidade, ela constrói o caráter do executivo e de uma empresa. Eu gosto muito de tratar com diferentes, porque se você tratar com um grupo muito igual, o resultado certamente será muito igual e não necessariamente será melhor, e não será melhor, mais do que isso, do que você imagina. Eu costumo dizer que a média é medíocre, quer dizer, a gente tem que buscar sempre o melhor. Aquela história do vou fazer o possível, não, faz o seu melhor. E a diversidade, a diferença, ela procura equilibrar, né, o próprio processo do contraditório. A Resource me interessou porque o projeto é ambicioso. Depois de ter o desafio de montar uma empresa do zero, a Unitec, muito bem sucedida, 10 anos depois, passar por um ciclo seguinte de mais 10 anos como executivo, dentro de um processo de participar de uma empresa multinacional, também foi muito rico. Mas voltar a ter a oportunidade de juntar o espírito empreendedor, de investimento, junto com o papel executivo com mais experiência, me permite projetar um desafio ainda mais interessante. E essa lógica de tratar os desafios como uma oportunidade e trazer pessoas para te ajudar a fazer isso, né? Afinal de contas, de novo, construir em equipe para ganhar junto. E aí sejam as pessoas da própria companhia, que é uma plataforma fantástica, 25 anos de empresa, e construir esse movimento com ainda mais interesse, carregando um pouco dessa experiência adquirida. Legal. Paulo, para a gente encerrar nosso bate-papo, você falou um pouco de desafios, falou um pouco de olhar de futuro, o que te atraiu na Resource. Então, olhando para o futuro, o que você vê como o seu maior desafio aí na empresa? Fazer uma empresa ainda melhor, onde as pessoas trabalhem com bom humor e possam ser felizes. Obrigado, Paulo, então, mais uma vez por ter aceitado o nosso convite para a entrevista. Eu sou o Vitor Cavalcante, conversei com Paulo Marcelo Lessa, presidente da Resource. A gente se vê. Até a próxima.